Bom, boa tarde. Vocês vieram para a palestra de decisão de compra e neuromarketing. O palestrante é o Billy Nascimento. Você está me ouvindo? Ouvindo. É, Não, ele falou que eu o escutaria. Não, né? Não tenho fone? bom, deixa eu apresentar para vocês o palestrante, o Billy Nascimento. Ele é graduado em biomedicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele fez mestrado em fisiologia e doutorado em ciências pela mesma universidade. Ele, desenvolvendo essas pesquisas na dissertação e desenvolveu uma tese nas áreas de neuroeconomia e neuromarketing. Atualmente ele trabalha como professor de neuromarketing para MBA de marketing da FGV do Rio de Janeiro e São Paulo. E ele é professor de neurociência do consumo e comportamento do consumidor para os cursos de MBA e curso de graduação na SPM. Foi eleito como local chair da Neuromarketing Science and Business Association e é cofundador e co-CEO da ForBrain, empresa pioneira no uso de pesquisas de neurociências aplicadas às ciências do consumo. Ele atende clientes como a Globo, a L'Oréal, Natura. Só queria reforçar para vocês estarem também preenchendo o pesquisa de satisfação e entregando lá no final, tá bom? Pode vir. Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Se vocês estiverem me escutando, levantam a mão. Muito bem, maravilha. Eu só vi uma experiência dessa, que era uma boate que as pessoas iam com fone de ouvido. Já ouviram falar dessa experiência? E aí você vai na boate e você pode sintonizar o canal da música que você está escutando. Então você imagina que tem alguém dançando lá um techno, sei lá, o outro está dançando um funk, e aí você seleciona o dial e vai todo mundo nessa boate, que é a boate mais silenciosa do mundo. Então, tirando isso, essa para mim está sendo a experiência. Não tem um retorno na minha própria voz, então estou aqui comunicando com vocês. Fico feliz de estarem conectados aí nessa palestra sobre neurociência, sobre neuromarketing. E o objetivo aqui é trazer um pouco mais desse conhecimento para vocês nessa tarde, para que vocês saiam daqui mais empoderados num conhecimento sobre como é que funciona a mente do consumidor. Esse é o nosso objetivo aqui nesses próximos 30 minutos. A gente vai ter 30 minutos de palestra, depois mais 15 minutos de perguntas e respostas. Terei o maior prazer de compartilhar o conhecimento com vocês. E caso tenham mais dúvidas, não tem problema, pode mandar e-mail para mim. No final do último slide eu tenho o meu e-mail aqui, não está nessa primeira tela, mas depois você pode também acessar dessa maneira. Quando a gente começa a falar sobre assunto de neuromarketing, é um assunto que desperta bastante interesse. Se você observar em qualquer banca de jornal por aí, você tem alguma revista, algum jornal falando sobre neurociência. Neurociência virou uma moda, virou um assunto super importante. Na verdade, minha história com a neurociência começa há mais de 10 anos atrás. Eu fiz uma faculdade de biomedicina, depois o mestrado e doutorado na área de neurofisiologia, e desde então tenho tentado entender um pouco mais a mente humana, e particularmente nos últimos 7 anos trabalhando dentro de uma empresa chamada ForBrain, uma empresa que a gente montou dentro da UFRJ, onde eu desenvolvia lá meu doutorado, uma empresa especializada em entender consumidor através dos olhos da neurociência. Porque quando você começa a falar de neuromarketing, a primeira coisa que parece é que a gente está com alguns equipamentos para tentar ser um X-Men e ler a mente das pessoas. Esse, na verdade, é o ideal que todos temos. Imagina se a gente tivesse essa capacidade. Tem até um filme, né? O que as mulheres querem. Já viu esse filme? Que é exatamente isso. Ele começa a ouvir a mente dos outros. Talvez isso não seja uma bênção, talvez seja uma perdição, né? Mas o fato é que quando a gente começa a falar de neuromarketing, a primeira coisa que vem à mente é que a gente consegue ler a mente das pessoas. Na verdade, não é isso. Neuromarketing nada mais é do que uma ciência, uma área de pesquisa que tenta entender como que o cérebro funciona ou como que as pessoas são influenciadas. É uma ciência que busca entender como que as pessoas são influenciadas. Para isso, a gente utiliza
tecnologias de neurociência, tecnologias de psicologia cognitiva, tecnologias relacionadas à economia comportamental. São 3 áreas distintas de conhecimento humano que se unem para tentar entender como que funciona o inconsciente, como que funciona aquilo que as pessoas não falam. Isso é muito importante hoje em dia, principalmente no contexto do consumo, que é a nossa aplicação hoje na nossa conversa aqui, porque hoje a gente vive um marketing diferente. Mais do que nunca, nós estamos vivendo um marketing de experiência. As pessoas buscam experiência. Essa aí é um filmete do recém-terminado Rock in Rio. Vocês podem ver aí que pessoas no Brasil atravessando a pior crise de todos os tempos lotaram as arenas do Rock in Rio, pagando caro para viverem essas experiências. Tentar entender então como que as pessoas, o que é valor para as pessoas e como é que elas se mobilizam para a sua tomada de decisão, para querer esses novos valores, é um desafio para a gente. Se você for olhar o histórico de como que o marketing evoluiu, você vai perceber uma coisa. No princípio, eram as commodities. E com as commodities, as pessoas conviviam. Se elas precisavam comprar arroz, feijão, café, etc., elas iam lá e pegavam diretamente do produtor. Depois veio a Revolução Industrial e criou essa coisa chamada de bens de consumo. Com os bens de consumo, você tem o maior aumento de valor agregado do produto, o maior diferencial competitivo dele. Você paga mais para ter esse arroz que agora está ensacado, que você compra no supermercado. Depois de um tempo, esses produtos começam a ficar muito parecidos e sofrem um processo que em marketing a gente chama de um processo de comoditização. E é nesse instante que, mais ou menos na década de 50, surge uma nova categoria de valor de consumo que as pessoas buscam, que são os serviços. Os serviços agregam valor intangível ali aos produtos e às commodities e você está vendendo algo com maior valor agregado e com maior diferencial competitivo. O que esses autores que eu estou destacando aqui colocam é que hoje a gente vive uma era diferente, onde serviços também estão comoditizados e, portanto, que as pessoas querem buscar o que se diferencia em termos de potencial e o que se diferencia em termos de valor econômico são as experiências. Eu posso determinar isso contando a história do café, porque no início, para tomar café, você tinha que pegar o grão, moer, torrar e tomar o café. Depois de um tempo, você pode aproveitar os produtos, comprar um produto e fazer o café em casa. Se você não tem tempo, não tem problema, você pode consumir um serviço do café. Mas a coisa mais interessante nesse processo é que se você prestar atenção no valor que você paga numa xicrinha de café, para saber quantos grãos de café você pode comprar, para fazer quantas xicrinhas de café, você sabe que é muito. Há um aumento do valor econômico aqui, mas nada se compara quando a gente vai falar com serviço. Desculpa, com a experiência. Porque o que Starbucks vende hoje é uma experiência, claramente, e é uma experiência tão determinada que você vai lá, vai pagar 14, 16 reais no café e está tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que você, você veja que Starbucks é uma coisa muito interessante. Starbucks é o produto que a pessoa carrega como um troféu, né? Ela sai da loja carregando em cima, assim. Tem o nome dela estampado, tem a marca estampada. E ela sente o cheiro de Nova York, não é verdade? É assim que as pessoas se comportam com essa marca. Porque ela não está vendendo um serviço, ela não está vendendo um produto, ela não está vendendo uma commodity, ela está vendendo uma experiência. Quando a gente olha para isso, para o mercado e como as pessoas hoje buscam e querem experiência, uma coisa é certa. A mente do indivíduo passa a ser o próprio mercado. Porque a experiência só é moldada e construída dentro da nossa cabeça. São os elementos que existem ao nosso entorno que vão construir na nossa mente. Isso que eu acho uma experiência uau. Algo que eu falo, puxa, eu quero viver de novo. Eu pago mais por isso. Mas a pergunta é, como é que você pode mensurar a experiência? Como é que você pode saber se uma experiência está sendo forte ou não? Se ela está conseguindo gerar aqueles valores que as pessoas querem. Para isso eu chamo aqui uma frase de um publicitário chamado David Ogilvy. David Ogilvy dizia o seguinte: o problema é que os consumidores não pensam como eles se sentem. Eles não dizem o que eles pensam e eles não fazem o que eles dizem que eles fazem. Ou seja,
Como é que eu vou saber se minha experiência está dando certo ou não, se hoje os instrumentos que eu tenho de pesquisa de mercado precisam estar justamente falando, perguntando para a pessoa, seja no grupo focal, fazendo questionário, etc. Eu preciso ir além, eu preciso entender outros processos que estão além do canal verbal que a pessoa tem. E aí que entra a neurociência. Porque olhando para essa frase, a gente pode ter dois caminhos. Ou a gente aceita que todos nós somos mentirosos, ou a gente tenta entender como é que o cérebro funciona. E a gente precisa entender como o cérebro funciona agora, porque a gente vive dentro de uma economia de experiência. E essa economia de experiência está agregando valores que as pessoas não conseguem nem dizer por que ela está fazendo, porque ela está indo, porque ela está comprando. Ela só quer viver aquela experiência. Então vamos tentar decodificar como é que o cérebro funciona. E não é muito difícil. O cérebro funciona da seguinte maneira. A metáfora que a gente usa é a metáfora de um iceberg. Com um iceberg você tem dois momentos desse iceberg. Você tem aquela parte, aquela região que você vê e a região que você não vê. A metáfora aqui é basicamente a metáfora do que é informação consciente e o que é informação inconsciente. Os estudos de neurociência hoje indicam que de 90% a 99% de tudo que o cérebro processa é informação inconsciente. Isso explica por que a gente toma decisões tão rápidas, porque nós somos seres de hábito que invariavelmente não mudamos as nossas escolhas. Por que a gente faz algumas decisões que são até vistas como irracionais? Isso tudo porque vivemos hoje o que a gente gosta de chamar de uma ilusão da consciência. Você acha que quer, que escolhe, que decide, que deseja. Você acha que está sob o controle de tudo isso. Mas o que os estudos neurocientíficos dizem é que esse controle não é tão controlado assim. O grande problema é que quando a gente vai fazer tradicionalmente pesquisa de mercado para atender esse consumidor, a gente vai fazer pesquisas que vão entender a parte consciente, racional, declarativa. E por isso aqui surge a necessidade da gente entender esse sistema 1, esse sistema inconsciente que o cérebro tem. Vou começar com um exemplo bastante drástico. Drástico nem tanto, mas bastante interessante aqui para a nossa conversa. Veja, experiências, elas constroem na gente expectativas. É ou não é verdade? Você tem uma experiência desde pequena ir lá no McDonald's. E é uma experiência infantil que você constrói quando você é criança. E você continua vivenciando a experiência durante a sua vida inteira. Você tem uma expectativa de qual é o gosto do Big Mac, concorda comigo? Você tem a expectativa qual é o gosto lá do refrigerante, qual é o gosto do, sei lá, do sorvete, qualquer coisa que está vendendo. Nós somos seres que consumimos expectativas. E as experiências moldam essas expectativas. E moldam de uma maneira muito drástica. Um estudo feito por pesquisadores nos Estados Unidos conseguiram demonstrar claramente como é que as nossas expectativas moldam, inclusive, a própria realidade que a gente vive. Eles fizeram o seguinte estudo. Pegaram um grupo de pessoas e deram para essas pessoas 3 marcas de vinho diferentes para essas pessoas experimentarem. Não foram essas que estão aqui, isso é só um exemplo. Só que o que eles fizeram? Pegaram de uma marca A e separaram em 2 taças diferentes. O mesmo produto em 2 taças diferentes. Só que eles disseram o seguinte, olha, esse produto aqui, dessa taça, é de uma marca que custa $5. E essa aqui, de uma marca que custa $45. O mesmíssimo produto, a única diferença era o preço. Fizeram isso também com a segunda marca, colocando o valor de $10,90 e numa terceira o valor de 35. O que eles queriam saber aqui? Qual que você gosta mais? Foi a pergunta para as pessoas, certo? E o que você acha que aconteceu? Estou escutando todo mundo, gente. Muito bem. Igual vocês estão me escutando, estou escutando vocês. É incrível, é um milagre. É claro que as pessoas gostaram mais daquele que era mais caro. Por quê? A molécula não era igual, né? O produto não era idêntico.
mas acontecia alguma coisa que fazia com que ela gostasse mais do que era mais caro, certo? Mas o estudo não parou aqui, não foi só uma resposta comportamental, porque eles levaram essas pessoas para uma máquina de ressonância magnética para mensurar a atividade cerebral durante o momento que elas estavam experienciando aquele vinho igual, só que dito que era mais barato ou dito que era mais caro. E aí o que aconteceu nesse momento? Existe uma região cerebral chamada córtex orbitofrontal que fica exatamente em cima dos olhos. É uma região rica num tipo de neurotransmissor chamado de dopamina, que tem a ver com reações de prazer que a gente tem. Quando você está experienciando algo mais agradável, prazeroso, você tem um aumento da atividade nessa região. E o que aconteceu nesse estudo foi esses dois gráficos que vocês estão vendo aqui. O gráfico de cima é sempre do produto que eles achavam que era o produto mais caro. Ou seja, o cérebro estava processando aquele produto, aquela molécula na boca da pessoa de maneira distinta, somente porque o pesquisador tinha dito que o preço era diferente. Ou seja, a expectativa molda a realidade, não é a realidade que molda a expectativa. É vivenciando essas expectativas que as pessoas vão criando, então, valores para receber essas expectativas e vivenciarem essa realidade. Agora, é óbvio, e vocês sabem muito bem disso, trabalhando na atividade que trabalham, que se você cria uma expectativa muito distinta da realidade, você gera um nível de frustração enorme. Porque a pessoa estava comprando o quê? A expectativa, ela não está comprando a realidade. Pois bem, esse estudo foi muito importante para a gente entender como que o nosso cérebro vai criando essas expectativas e como é que você pode moldar essas expectativas. E você começa a moldar, e a gente vai ver aqui 3 fatores onde você consegue moldar a expectativa das pessoas. O primeiro fator é o fator emocional. O nosso cérebro tem a capacidade de, ao estar diante de um estímulo, ser impactado por esse estímulo e criar atividades emocionais nele. E uma das melhores maneiras de você criar emoção e motivação das pessoas é contando histórias para ela. Por isso, hoje, mais do que nunca, vídeos publicitários têm a capacidade de criar emoção e, ao criar emoção, moldar a expectativa das pessoas. Nós na ForBrain temos uma metodologia de análise de filmes publicitários. Temos mais de 800 comerciais avaliados através dessa metodologia chamada Brain. O que a gente faz regularmente, convida pessoas para assistir televisão, e quando elas estão assistindo televisão, a gente monitora a resposta dela para os breaks publicitários, para entender como que a propaganda, como que os vídeos publicitários impactam diretamente o cérebro delas. E a gente consegue então monitorar isso. Essa é uma plataforma então que funciona online, que os nossos assinantes têm acesso e conseguem ver exatamente para onde que as pessoas estão olhando, que é aquele gráfico vermelho, e como que o cérebro dela está reagindo no nível de atenção, de motivação e de memorização. E com isso a gente consegue estabelecer como que um vídeo publicitário pode gerar uma motivação e emoção nas pessoas. Vou contar um case então que a gente tem com uma das marcas que a gente monitora. A gente fez com a Fiat o seguinte teste, e eu quero que vocês escutem agora aqui como é que foi a propaganda que a gente avaliou com da Fiat. Carro no Brasil é um bem que você tem na garagem. Quem compra um Fiat valoriza seu dinheiro porque leva a marca com o melhor valor de revenda. Quer uma picape? A Estrada é líder da categoria. Quer um compacto com tecnologia? O novo Palio vem completo e é o mais vendido do Brasil. Quer um sedã? O Gran Siena é muito espaçoso e garantia de bom negócio. Pense nisso. Essa é a hora de comprar com segurança. Essa é a hora de investir em Fiat, a marca líder. Perceberam que esse comercial ele está colocando valores assim, olha, venha para a Fiat, ela é segurança. No momento de crise, um excelente discurso, concorda comigo? É o melhor valor de revenda, é o melhor investimento que você pode fazer. A gente monitorou a atividade emocional das pessoas durante esse comercial e percebemos que durante o discurso do Pedro Bial você tinha altos níveis de motivação, como vocês podem ver aqui. Só que esse resultado só apareceu para uma das classes que a gente avaliou, classe social AB1, e não para a classe social B2C1.
O efeito foi inverso para a classe B2 C1, um efeito negativo em relação a esse discurso. Que a gente se perguntou por quê? Quando a gente foi olhar as cenas de maior impacto no nível de motivação emocional positiva, a gente começou a entender esse processo, porque o filme, para a classe AB1, as cenas com maior potencial motivacional era o discurso dele, colocando o maior investimento de longo prazo, etc. e tal. Para a classe B2C1, era o carro. Era o foco maior que as pessoas estavam tendo. E a gente resolveu isso na segunda fase da campanha, quando a gente monitorou um segundo discurso que foi criado pela Fiat. Veja só. Quer comprar com segurança? Sem crise. Feirão online Fiat. Saia de Fiat Zero, IPVA pago e com até 10 mil reais no bolso trocando o seu usado. Essa é a hora de investir no Fiat, a marca líder. Percebe a diferença? 10 mil no bolso, IPVA pago, recebendo dinheiro na hora, recebendo benefício na hora. Essa é a grande diferença. Para uma classe funciona de um jeito, para outra classe funciona de outro jeito. Isso a gente viu claramente na resposta motivacional de ambas, na comparação que a gente fez. Ou seja, o discurso que você constrói impacta diferentemente a emoção das pessoas, que molda, portanto, sua expectativa. Moldando a sua expectativa por criar memórias novas. A gente tem várias maneiras de criar memórias, de curto, médio e longo prazo. São memórias que têm a ver com discurso, tem memórias que são implícitas, que a gente nem consegue descrever. O que a marca de você está criando nas pessoas é uma expectativa. E essa expectativa está moldada pela emoção que você criou e, portanto, na memória que você tem. E a gente consegue monitorar isso de novo de maneira inconsciente. A gente constrói, então, um teste para avaliar como que uma marca consegue construir atributos e valores de maneira implícita e inconsciente, de maneira direta no cérebro da pessoa. Como é que a gente faz isso? A gente faz um teste, que é chamado teste implícito de associação. Funciona da seguinte maneira: no centro da tela a pessoa tem que dizer qual é a marca que aparece. Se for Coca-Cola, tem que apertar a letra E, Pepsi, letra I. E ela tem que fazer isso o mais rápido que ela puder. Vai ficar piscando no centro da tela várias marcas e as duas marcas ela tem que dizer qual que é a marca, certo? O teste não começou, é um jogo, ela fica desesperada para acertar, porque se ela demorar demais aparece pé, você demorou demais, se ela errar pé, você errou, e ela fica desesperada para tentar acertar e a pessoa está ali fazendo o teste. Ela tem a menor ideia do que ela está avaliando, porque no meio dessa história, quando ela está ali tentando acertar qual é a marca, a gente faz algo como isso aqui. Aparece rapidamente um atributo e um valor. Qual é o nosso interesse de fazer isso? Entender como que esse valor e atributo que foi jogado imediatamente ali para a pessoa vai interferir no tempo que ela leva para achar a marca. Aquela palavra que não tem nada a ver com o que ela está acertando, induz para ela uma rede de associações. E se por acaso felicidade tem a ver com Coca-Cola, ela vai apertar o botão mais rápido. E a gente consegue então monitorar através de um teste como esse, inconscientemente, como que a marca está tendo uma maior nível de atributos associados a ela. Ou seja, como é que emocionalmente você construiu uma relação e como é que você criou uma memória na cabeça da pessoa. E aí a gente consegue fazer casos como esse aqui, de uma marca que a gente testou, uma seguradora. A gente fez o teste antes da campanha ir para o ar, a gente monitorou a campanha e depois fizemos o teste novamente. E o que aconteceu aqui? Eu estava testando essas duas marcas. No primeiro momento, antes da campanha, você veja que todos os atributos estão associados com o concorrente. Marca 2 é o concorrente dela. Sem comunicação, sem criar emoção, sem criar história, você não tem nenhuma memória associada a você. Mas depois ela colocou a sua campanha no ar, ficou 1 mês e meio da sua campanha no ar, e a gente monitorou a campanha utilizando aquela metodologia cerebral. E tinha lá um nível de memorização bom, motivação bom, e depois de 1 mês e meio da campanha no ar, a gente foi monitorar novamente como que estava o nível de associação. E aí a gente viu isso aqui. O que a gente está vendo aqui? Nem todas as associações ficou para o nosso cliente, a marca 1. Alguns ainda ficou para a marca 2, ficaram para a marca 2. Mas o que a gente está vendo aqui é que boa parte daquilo que estava para o 2 já não está para o 2. Está entre o 2 e está entre o 1. Ou seja, está perdendo força. Nossa recomendação foi acelera mais vezes a frequência maior de publicidade para criar mais associações da pessoa. Porque, infelizmente, aquele vídeo tinha um nível de atenção baixa, que é o terceiro fator que eu quero trazer para vocês. Para você criar uma expectativa, uma experiência, você precisa ter emoção,
você precisa criar memórias, mas você precisa também chamar a atenção das pessoas. Porque a atenção é um filtro para a experiência. O nosso cérebro não consegue dar conta de tudo isso aqui. Por isso que vocês estão hoje de fone de ouvido, para conseguir ficar concentrado no que eu estou falando. E a gente tem que entender, a atenção tem dois tipos. Tem o primeiro tipo de atenção, que é chamado de top-down. Esse tipo de atenção é muito importante para você que criou uma marca e quer fazer com que as pessoas achem a sua marca facilmente. Os elementos da sua marca foram criados e você não quer que as pessoas deixem de achar a sua marca. Deixa eu só fazer um exemplo para vocês. Vocês vão no supermercado e querem um sabão em pó e vocês estão em busca de um sabão em pó de 3 letras e azul. Concorda comigo, se tiver mais letras e for verde, você não vai ver. Você só vai ver 3 letras e azul. E concorda comigo que vocês todos pensaram em IP? Não pensaram em IP. Por que vocês não pensaram em IP? Porque vocês têm um modelo mental dessa marca de sabão em pó que vai resolver a vida de vocês. E por isso que ela chama atenção pelos elementos que ela detém. Aqui é muito importante você perceber como que a sua marca constrói esses elementos de modelo mental na cabeça da pessoa, que são aquelas memórias associativas. Porque se por acaso você mudar esses elementos, a pessoa não acha você. Não acha você. Primeiro tipo de atenção. Top-down, tem a ver com o modelo mental. O segundo tipo de atenção é o bottom-up. Aqui é para quem não é tão conhecido. Se você não é tão conhecido, você precisa aparecer na frente das pessoas. Se acontece uma explosão aqui, todos vocês vão desviar a atenção para a explosão. Então a atenção bottom-up tem a ver com aquilo que no ambiente induz a atenção da pessoa para onde você quiser. Esse tipo de atenção é muito importante para o varejo, como eu estou mostrando aqui, mas ela é extremamente importante quando você está trabalhando num ambiente digital e com uma métrica como essa de um eye tracker que está mostrando para onde que a pessoa está olhando, você pode saber exatamente como provocar a atenção dela e desviar a atenção dela para o local que você deseja. Seja no seu aplicativo, no seu site ou na sua campanha publicitária que você faz na internet. Ou seja, hoje, gente, vocês, mais do que ninguém, trabalham no negócio de criação de expectativa e de moldar a realidade das pessoas. As pessoas querem chegar aos negócios de vocês, porque elas querem vivenciar uma realidade diferente. Vocês trabalham diretamente na moldagem dessa expectativa. E, portanto, estejam atentos em como fazer isso, gerando emoção nas pessoas, gerando uma alta memorização para elas e gerando componentes atencionais fortes. Por isso que eu digo que hoje, mais do que nunca, a gente está vendo uma mistura entre arte e ciência. A arte da criatividade e a ciência de dados, como essa que eu mostrei para vocês, que é a neurociência. É isso que a gente faz na ForBrain. A gente faz testes para entender o consumidor através do uso de neurociência. A gente analisa vários momentos distintos da experiência. Trabalhamos com grandes clientes aqui no Brasil que tentam entender esse consumidor. E eu quis, nesse tarde com vocês, compartilhar um pouco mais desse assunto para que vocês aprofundem, não só com esses 30 minutos, mas com tudo que é possível ter hoje do conhecimento de neurociência e o entendimento do consumidor. Obrigado pela oportunidade e eu estou aberto para perguntas, tá bom? Não, eu preciso de um fone. Ah, tá aqui. Deixa eu tirar aqui. Aí eu ouço aonde? Ah, tem um fone aqui. Achei que você ouviu esse microfone. Não. Tem alguém que tem a primeira pergunta, só pra gente saber? Ali. Pode ir lá que eu dou um jeito aqui. Obrigado. Alô. Olha, agora estão me escutando. E é péssimo isso, se escutar. Vai lá. Alô, opa. Tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde. Uma pergunta, quando você estava falando dos exemplos de propaganda, tirando a da Fiat, que o foco era o Pedro Bial,
você fala muito do foco da marca, né? Massificar a marca no subconsciente da pessoa e tudo mais. Aí agora um exemplo, a gente vai para a propaganda do Super Bowl, né? Do intervalo do Super Bowl, que é o minuto mais caro da televisão norte-americana. E o que me recorda muito, talvez o comercial que mais chamou minha atenção foi aquela série da Budweiser, que era a Fazenda com o cavalo e o cachorro e tal. Os amiguinhos e tal, só para no final de todos aqueles minutos caríssimos, mostrar o cara tomando uma Bud e falando, this Bud is for you, tipo, fazendo uma alusão entre Bud de amigo, e não de Budweiser. Sim. É um minuto muito caro, mas em nenhum momento apareceu a marca da Budweiser. Esse tipo de abordagem. E assim, até hoje eu lembro desse... Sim. Dessa propaganda, me traz coisas muito boas. Eu vejo o cachorro, eu vejo a fazenda e tal, a amizade ali de fato, me traz sensações boas, me dá até vontade de beber uma Budweiser, mas assim, também é pautado, você acredita que também pautaram no neuromarketing e tal, e até o ponto de se arriscar, não, Perfeito. Vamos pagar milhões, mas não vamos botar nossa marca aqui, mesmo assim vamos conseguir o efeito esperado. Na verdade, colocar a marca, mesmo que tenha sido muito rápido, tanto é que você lembra, todos nós lembramos. E o que é mais interessante dentro desse ponto de vista é a gente entender o poder da história. Como eu disse rapidamente, gerar emoção nas pessoas é a maneira que mais impacta nesse princípio publicitário é você contar uma boa história, colocar os elementos dos personagens, da trama, em 1 minuto, em 30 segundos, é um grande desafio. Mas hoje com a internet você tem uma liberdade muito maior de criar conteúdo proprietário e colocar ali no YouTube, colocar no Facebook, a pessoa ficar mais tempo vendo. Então isso é uma vantagem que hoje que a gente tem. Mas o mais importante é, criando esses valores, e obviamente todo mundo no Super Bowl está ali prestando atenção, e aquele engajamento que a história traz, não só emocional, mas atencional, para você saber, gente, do que é isso? Você fica curioso desde o início. Quando termina, você fala, putz, que sacada boa. Aí você faz aquele negócio na tua cabeça e aquilo fica como uma memória na sua cabeça. Que não é só reforçado naquele momento do intervalo. Depois aparece em várias outras mídias o mesmo conceito que a Budweiser quis colocar. Mas o mais interessante aqui é a gente perceber como que o vídeo hoje traz elementos para a criação de experiência e, portanto, moldar a expectativa das pessoas, que é isso que aconteceu com você, a expectativa de querer tomar aquela cerveja por conta daquela história que foi colocada. Não de uma maneira tão linear assim, mas fica algo que você não consegue dizer por quê. Eu não sei dizer por quê, mas me dá vontade. E é claro que você nunca vai falar em sã consciência que você dá vontade porque eu tenho valores de amizade que eu quero exercer nesse momento. Ninguém consegue racionalizar essa história. Então essa é a beleza que a propaganda, a metáfora da história, da publicidade consegue gerar nas pessoas e o resultado que a gente está vendo aí, né? Mais alguém, pessoal? Ali temos 2. Olá, boa tarde. Boa tarde. Qual é a melhor maneira de impactar ao público uma marca que está começando? Sobretudo uma marca que está relacionada com um destino específico. Qual é a melhor forma de impactar isso? Já que não existe memória, não existe... Como pode gerar experiência sobre isso? Se você não é conhecido, a coisa mais importante é como fazer as pessoas prestarem atenção em você. Porque se você não é conhecido, e hoje o que a gente tem mais escasso no ambiente de consumo é a atenção das pessoas. Então, como, primeiro, identificar esse público, porque dentro de todos os habitantes, né, do planeta que talvez sejam o seu potencial cliente, qual é aquele que eu vou direcionar para saber sobre mim? Primeira coisa, um processo de segmentação muito importante aí, portanto, para a determinação de quem são essas pessoas. E hoje, de novo, dentro do ambiente digital, você tem ferramentas muito boas para conseguir gerar esse nível de segmentação e distribuição de quem é aquele que você quer falar. Depois existe hoje todas as oportunidades de você chamar atenção, que a publicidade é uma delas. A assessoria de imprensa é outra delas. Ou seja, você precisa contar a sua história para pessoas que não conhecem você, e de tal maneira que aquela história seja relevante para elas. Hoje, mais do que nunca, a gente vive um momento onde o consumidor está no centro, isso não é novidade para ninguém,
e, portanto, ele é hedônico, ele precisa de coisas que deem prazer para ele constantemente e altamente individualista. Tem que ser para mim, para resolver alguma coisa que eu precise. Só dessa maneira você vai conseguir despertar nele um nível de atenção para que ele conheça a sua história e, a partir de então, tenha vontade de participar do produto, do serviço que você está construindo para ele. Boa tarde. Você apontou bastante coisa a respeito do iceberg, de profundo e tudo em geral. E recentemente eu assisti uma palestra onde ele comentou muito a respeito de marketing negativo, né? Você colocou muita coisa aí que funcionava e as que simplesmente não tinha resultado em geral. Como fazer, ou se você tem case ou até uma questão de cuidado voltado para marketing, referência a algo que você, de alguma experiência que tenha causado efeito contrário daquilo que se imaginava. Relacionado a marketing negativo, por exemplo, que foi apontado nessa palestra que eu assisti, quando você coloca um vídeo no YouTube que demora um pouco mais, aí no meio desse vídeo é interrompido para ter uma comunicação. Isso às vezes gera mais desconforto ao cliente do que algo de mostrar a sua marca e colocar a sua imagem no mercado em geral. Como que, se você tem algum case ou experiências do que não fazer, vamos colocar assim. Ok. Eu acho que aqui a gente passaria horas e horas conversando sobre isso, né? Porque não existe, acredito eu, um guideline do que não fazer. 10 passos para você não fazer. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é, de fato, você entendendo esse consumidor e colocando ele no centro da sua marca, você prestando atenção do que ele precisa, quais são as necessidades dele, quais são os desejos que ele tem, onde ele anda, para onde ele vai, quais são a jornada que ele tem, você vai conseguir construir uma relação autêntica, né, para ele, né? Nesse mundo, ou nesse momento que a gente vive de um marketing de experiência, você só consegue gerar uma experiência se você tiver um nível de autenticidade forte. Eu acho que hoje o que se vê muito, né, se pecando no ponto de vista de comunicação e marketing, é quando você traduz algo para a pessoa que não é autêntico, ou seja, há uma quebra de expectativa, você promete uma coisa e não cumpre, você diz que é e não é, então isso não tem autenticidade. E quando você tenta fazer um processo para gerar nesse consumidor uma indução, uma persuasão em relação aos valores que você quer passar para ele. Antigamente a gente vivia dentro de um marketing de persuasão, porque a gente estava num momento onde a questão de experiência e emoção não era tão forte. Mas isso já passou, as pessoas não querem ser persuadidas, as pessoas querem ser conquistadas. Ela quer um valor que faça parte para ela. E, portanto, quando isso é quebrado, você sim tem respostas altamente negativas dessas pessoas. Bom, muito obrigado. A gente já está encerrando por aqui. Tá ok, então vou me despedir. Posso? Você não está me ouvindo. Obrigado, gente, por tudo e fico à disposição de vocês. Não está funcionando? Tá, você que não está me ouvindo. Ah, é verdade, desculpa. Até mais. Eu só queria agradecer a presença do Billy e de todos vocês. Queria entregar para você um certificado de participação e um mimo que a Vila do Saber agradece a sua presença aqui, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Valeu, até mais. E obrigado a todos vocês. Não se esqueçam de entregar a ficha de pesquisa de satisfação, tá bom? Muito obrigado.